Pronto, já estamos online mais uma vez, não é? E hoje para falar de um tema que vem sendo reincidente, não é? Na história da humanidade. E infelizmente isso é muito triste, isso é muito chato, é muito deplorável, é muito banal, é muito sujo, ao mesmo tempo é muito nefasto, porque trata-se de um passado que ele deve ser totalmente esquecido, no sentido de não haver mais apologia, né, incentivo à escravidão e incentivo à diminuição de grupos étnicos, no sentido de desvalorizar, no sentido de depauperar, no sentido de destratar uma pessoa pela cor de sua pele, pela sua melanina, pelo seu tipo de nariz, de lábios, ou pelo seu tipo de cabelo. Não é verdade? Isto é ridículo demais. Então, essa live de hoje, eu vou mostrar um vídeo e também vou mostrar imagens que falam por si mesmas. Mas antes disso, eu preciso contar com a sua ajuda para que você inscreva-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, e também para que você me apoie no YouTube, dando a sua curtida, não é? Teclando lá, apertando o seu dedo no sininho, para receber sempre quando eu postar aqui uma live, você receber no seu celular. E que você também compartilhe o máximo que puder o meu canal do YouTube, porque estão fazendo uma força tremenda para derrubar o meu canal, tipo para dar um strike ou para tirar de online, e também para barrar a minha página no Facebook. Nesse sentido, eu conto e preciso da sua ajuda com a sua compreensão, se você entende que as matérias, os conteúdos que aqui são realizados, tem servido para você como um apanhado cultural, um apanhado religioso, um apanhado espiritual, um conhecimento, não é? Haja vista que nunca você vai ver o irmão bem aqui pedindo o seu Pix, pedindo o seu dinheiro, pedindo o seu dízimo, pedindo a sua oferta, pedindo o seu voto, seu sacrifício ou o seu propósito, ou fazendo com que você compre a arquinha fake news, ou que você compre uma menorá também fake news, ou que você venha comprar o olhinho santo, a água benta, a água ungida, essas bobagens todas que são relíquias que para nada servem, ok? Bom, então, nessa live de hoje, eu começo essa live, enfim, né, lamentando aí as palavras do Ayatollah, do Califa, das Assembleias de Deus e da Convenção Geral, haja vista que esse senhor nunca sai do poder, nunca larga o osso, nunca dá oportunidade para outro lá dentro, não é? Você já entendeu o que eu estou falando, né? Então, o senhor aqui, Wellington, o senhor José Wellington, que é o presidente, né, das Assembleias de Deus Ministério do Belém, ok? Ele fez uma declaração, não é? Ali na reunião de obreiros para a sua igreja. Acho que ele não deu conta do peso, né, de como iria reverberar isso. Ele não deu conta, não é, das palavras que foram usadas ali naquele momento. Talvez ele possa estar em um processo de, talvez, Alzheimer, não é, de demência, né, de esquecimento, com todo respeito aos idosos, às idosas,
porque eu venho da saúde e já cuidei muito, como home care, de pessoas enfrentando essa situação, essa condição de Alzheimer. Então, eu acho que o senhor José, aqui, ele deve estar no começo de Alzheimer, ou não, mas talvez ele tenha esquecido da história do povo negro, da história do povo africano, da história dos afrodescendentes que vieram como bichos, como animais, torturados, abusados, estuprados nos navios negreiros, assassinados ou genocídios, mulher grávida, mulheres, mães, crianças e bebês que ficavam ali doentes, desnutridos, né, nos porões imundos dos navios negreiros e eram jogados vivos no mar. Essas histórias você nunca vai entender, você nunca vai aprender na sua escola, porque o ensino é bem deficiente em relação à história do Brasil, em relação à escravidão. Portanto, sugiro a você esse excelente livro aqui, do Laurentino Gomes, 1808, que é uma trilogia, uma maravilha, e esse livro vai fazer você chorar, talvez vai fazer você que é crente, que é afrodescendente, que é negro, que é negra, vai fazer você pensar duas vezes se você deve estar aí, dentro dessa instituição, ok? 1808, 1822, tá vendo aqui? 1822. Também eu tenho aqui 1889, aqui ó, todos eles de autoria do Laurentino Gomes, e a Escravidão, volume 1, ok? O grande problema de muitas pessoas do cristianismo é que se acomodaram a entender ou subentender apenas em ouvir aquilo que o padre ou que o pastor fala do púlpito para eles ali na nave da igreja, não é? E entendem como verdade absoluta e que eles estão certos, está tudo certo, está tudo bem. Mas quando você vai olhar a história, quando você vai ler a história, ok? Você vai ficar escandalizado com as maiores, não é? As maiores atrocidades que o cristianismo cometeu durante a sua história. E isso não dá para deixar para lá e jogar para debaixo do pano. Entende isso? Bem como também a história de Olga Benário Prestes, né? A judia que veio para o Brasil, está no livro de Fernando Moraes. Faço uma questão de divulgar esse livro, que é muito bom. E aqui está ele, aqui ó, Fernando Moraes, ok? Um grande escritor, não é? Você já viu o filme, aqui tem a suástica nazista, você já viu aqui esse filme, que passou no cinema brasileiro, não é? Mas a história de Olga Benário, ela vai remeter ao período do ministro das Relações Exteriores, Felipe Minto, não é? E vai remeter também, acho que é o período do também Oswaldo Aranha, e vai referir-se também ao período do governo Getúlio Vargas, né? O governo Getúlio Vargas, que a sua escola não vai te ensinar isso, mas nem a pau, que foi um tremendo de um pilantra, um lambe-botas de Adolfo Hitler, e que entregou Olga Benário, agradando Adolfo Hitler. Essa é uma das histórias do Brasil, página podre que o governo não quer que chegue na sua cartilha de três porquinhos, não é? E Chapeuzinho Vermelho, que você estuda a vida inteira aí nas escolas do Estado e na escola do município, porque na escola particular, aí o conteúdo é outro. Ok? Então, só para você ter uma noção de que talvez o José Wellington, ele não mediu bem, não é, as palavras que ele usou para associar tudo aquilo que é de repúdio, que é nojento, que é perverso, que é hediondo, que é horroroso, que é maldoso, que é pernicioso, capeta, demônio, diabo.
associar o capeta à cor preta. Quando nós pegamos o censo do Brasil, né, o IBGE, nós vamos ver lá, ok? As diferentes cores, não é, do povo brasileiro. Bom, aqui eu fiz essa figura aqui, essa caricatura, com o José Wellington, não é? Com essa orelha de Teletubbies, não é? E aqui o número 666, porque, na minha opinião, um homem que se diz ser homem de Deus, fazer o que faz através da política, metendo a igreja goela abaixo, né? Na política, no Senado, no Congresso, com emendas. Essa matéria eu vou trazer amanhã, tá bom? Acho que do jornal O Estado de São Paulo. Não sei se ela é recente, mas eu vou trazê-la amanhã. Vamos falar um pouco também sobre José Wellington Bezerra e também sobre o Manuel Ferreira, não é? Essas duas ratazanas do mundo gospel aí, esses dois ayatolás das Assembleias de Deus, que estão sempre envolvidos com política e mentindo para vocês, assembleianos da Igreja Assembleia de Deus, de que o Espírito Santo, de que Jesus escolheu fulano, escolheu esse daqui, escolheu esse candidato. É tudo conversa para boi dormir. Mas amanhã a gente vai falar sobre isso e a hipocrisia dentro dos dois em relação ao, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o comunista, a besta, o anticristo, o falso profeta, o ateu, o cachaceiro, mas estão sempre lambendo e abraçando e dando risada nas suas mesas com o próprio Lula, ok? Então amanhã a gente vai falar sobre essa hipocrisia aí, esse jogo de marketing religioso que jogam para a igreja votar no candidato que eles querem, que eles interessam, beleza? E que nem era cristão, que nem era nada. Mas isso aí deixa para outra história. Então hoje nós vamos falar sobre essa fala. Preto é a cor do capeta, segundo José Wellington, não é? Vamos falar também sobre o William Joseph Seymour, não é? Que foi o William Joseph Seymour. Quem foi ele? Ou Simonsen, perdão. William Simonsen, ele foi um reverendo da Igreja Metodista Wesleyana nos Estados Unidos. Depois que ele saiu, né, da igreja, você vai ver o que é que esse endemoniado desse cara aqui, o que que ele fez, não é? A sua charopada, a sua loucura, o seu racismo exacerbado, a sua intolerância étnica contra negros e contra judeus, o que que ele fez nos Estados Unidos. Ok? Vamos falar sobre esse reverendo aqui, William Simonsen. Depois, claro, nós vamos falar sobre Leopoldo II, não é? Leopoldo II, o rei belga. O que é que essa desgraça desse demônio do inferno fez, né, com o povo congolês lá na África? E você vai ficar espantado, tá bom? Lembra que eu disse que o cristianismo, não é um cristianismo do tempo de Yeshua, de Yehusha, de Jesus, na Bíblia, no Brit Hadashah, não. Estou falando o cristianismo já ali organizado por Constantino, tá bom? Esse cristianismo, você vai ver o que ele fez. E esse aqui, ó, é um grande personagem do cristianismo de Constantino, tá bom? 1885, se eu não me engano. Leopoldo II, rei da Bélgica. Você vai ver o que ele fez quando mandou missionários, padres católicos, irem no Congo evangelizar, catequizar os negros. Por isso que essa fala, a fala aqui do Tapogijo, da Assembleia de Deus, ela pesa sim, não é? Não foi uma fala, uma narrativa fora de contexto, pesa sim, porque quem é negro, quem é afrodescendente, sabe como isso pesa pra caramba. E exatamente a fala desse cara aqui é mais ou menos a fala desse aqui, ó, Leopoldo II, 1885, na Bélgica. O que essa desgraça fez com mulheres, com crianças, com homens, com idosos, com bebês, com recém-nascidos, com mulheres grávidas? Em nome, sabe de quem? Da Santa Sé, em nome de Jesus, em nome de Deus, o Deus ariano, o Deus branco. E depois nós vamos falar sobre o Ilford Woodruff.
o Wilford Woodruff, ele também foi presidente da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. O que o Wilford Woodruff fez? Vou mostrar para vocês aqui o que ele escreveu no seu livro O Milagre de um Perdão. Presta bem atenção. Autor do livro best-seller O Milagre de um Perdão. Eu li o livro completo. Aliás, eu estudei história praticamente de todas as religiões e igrejas, etc. Né? Então, vou só dar um pouquinho da Igreja dos Mormons para vocês verem a loucura e o culto que não vem só do ligeirinho, não vem só do tapujígio, não. Né? Não vem só aqui da telefônica gospel, mas vem também, sabe de quem? Vem também das religiões norte-americanas. O culto ao embranquecimento, o culto ao que é branco, ao que é puro, ao que é luz, né? E também a ojeriza, né? Também a ostensiva luta, preconceito e discriminação contra tudo que é preto, que é marrom, mameluco, cafuso, negro, indígena, afrodescendente, palestino. Ok? Muito bem. E vamos mostrar também algum vídeo aqui que eu fiz. Vou correr agora esse vídeo, né? Mas antes de nós corrermos esse vídeo, eu quero que você preste bem atenção, né? Você já entendeu o que eu falei aqui? Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Já vou apagar aqui já, que você já entendeu, né? O censo, né? Como que o IBGE, né? Ele vai catalogar, né? O IBGE aqui, ó. Como que o IBGE vai catalogar as etnias, ou seja, a origem, né, do povo brasileiro. Então, eles colocam lá, como já está lá, como que você se identifica no Brasil, né? Você se identifica como a sua cor, né? Como branco. Você se identifica como... Deixa eu colocar aqui, cadê? Eu quero uma cor mais da hora. Você se identifica como negro? Como negro? Não. Você se identifica como cafuso? Cafuso? Você se identifica como mameluco? Não é isso? Tem isso também. Mameluco? Ah? Então, são essas classificações que o IBGE coloca, né? Branco, negro, cafuso, mameluco, ou, como é que fala? De cor asiática, não é isso? De cor asiática, não é? Que é uma cor um pouquinho mais amarelada, né? Mas não coloca-se negro, na verdade, né? Aqui, pode-se coloca-se negro, mas também tem a palavra preto, não é? Se eu não me engano, preto, né? Troca negro por preto e assim vai. Se é negro, você é preto, enfim. Então, se o próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no seu censo, né? No censo, né? De, digamos, etnias, tal. O censo de etnias, o IBGE, o governo, faz um levantamento, né? Para saber
quantas pessoas são brancas, de origem europeia, quantas pessoas são negras ou pretas, de origem africana, ou a mistura, né? Ou a miscigenação, né? Nós temos essa palavra aqui, ó, miscigenação. A miscigenação, não é? É a mistura de branco com preto, com negro, não é? Tem aqui, ó, também tem o cafuso, né? O negro com o índio, e assim vai, não é? Então nós temos um país de total miscigenação. Isso é bonito, é maravilhoso. Sabe por que eu digo isso? Não é? Eu digo isso por quê? Porque as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que o Eterno, assim eu vislumbro, para quem tem fé, para quem acredita, para quem crê, quando o Eterno criou o ser humano, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Quando o Eterno... Então, se o IBGE classifica assim, branco, preto, né? Enfim, cafuso, mameluco, essas coisas, será que o senhor Bezerra, São José Wellington, não tem vergonha, não tem pudor, não tem escrúpulo de usar a palavra preto ou preta e associar ao capeta, ao diabo e ao demônio? Porque quando se faz piada racista, é horrível. É horrível. Demonstra quão pobre, quão imundo você é, quão miserável você é de humanidade. Quando se faz piada, não é? De misoginia, não é? Quando se faz piada contra aquilo que é diferente, não é? É muito ruim, é muito desagradável. Então, presta bem atenção. Quando Deus criou o homem, vamos fazer aqui, ó, uma nuvenzinha aqui e tal, tá? Né? Teve o sopro divino. E eu tenho aqui o planeta Terra aqui e tal, aquela coisa, você já sabe, né? Os continentes, né? Antes da Pangeia, né? Era tudo junto. Então, terra vermelha aqui, terra meio esverdeada aqui, não é isso? Deixa eu ver mais umas coisas doidas aqui. Opa. O mundo sempre foi meio que, a terra sempre foi meio que colorida, né? A terra sempre foi meio colorida. Nunca teve a terra uma cor só. São 400 tipos de terra, se eu não me engano, segundo a ciência, os geólogos por aí, não é isso? 400 tipos de terra, né? Olha que maravilha, qualidades de terra, né? E eu vou dar a minha opinião sobre isso, ok? Para parar com essa palhaçada, parar com esse espírito demoníaco, não é? Esse espírito horroroso, né? Esse espírito horroroso de racismo, não é? Entende? Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque de cada cor dessa daqui, essa é o meu pensamento, tá? É o meu pensamento. Você pode criticar à vontade. Ok?
Ai, ai. Ai, ai. Bom, acho que aqui deu, né? Opa, não posso pisar em cima senão suja. Então, assim, então, é um pensamento meu, sabe? Sempre tive isso na minha cabeça. Aí você pode chamar o que você quiser aí. Pode chamar de heresia, você pode chamar de apostasia, pode falar aí o que você quiser, né? Então, eu sempre tive isso na minha mente, né? Que Deus, que o Eterno, o Criador, quando ele foi criar ao primeiro homem, a primeira mulher, Bereshit, 1, 2, não foi só ali, naquela região do Oriente Médio, que você está cansado de ouvir aí pelo YouTube e também pelas redes sociais, pelo Facebook, né? Pelos livros que você já leu. Não. Eu acredito que o Eterno pegou a região toda da África, não é? Da África, na região da África, não é? Na região da Ásia, não é? Japão, China, Coreia, esses lugares dos povos asiáticos, dos olhos esticadinhos, cabelo bem liso, também da Europa, o pessoal mais branquinho, né? E todos os continentes, todos os lugares do mundo cuja terra, a cor da terra, ela é diferente, não é? E na África a terra é um pouco mais o ébano, cedro do ébano, né? A terra é mais escura, a terra é mais tensa, entende? Eu acredito que o Criador, de forma simultânea, criou cada Adão e cada Eva de cada terra, né? De cada lugar, região do mundo. E é exatamente por isso que cada um de nós temos uma cor diferente. Cada um de nós temos uma cor peculiar, a nossa origem em hebraico, Bassar. A nossa origem de Bassar. Ó. Bassar, não é? Mais ou menos assim em hebraico. Ok? Por isso que um é mais amarelinho, o outro é mais branquinho, o outro é mais cor-de-rosa, o outro é mais avermelhado, o outro tem um outro tipo de cor, de tonacidade, o outro é mais escuro, as melaninas correspondem ao tipo de terra em cada lugar do mundo. E assim cada um de nós nascemos colorido, cada um com uma cor bonita e maravilhosa. Presta bem atenção no que eu vou ler para você a partir de agora, no livro de Deuteronômio, capítulo 17 e capítulo 10 e versículo 17 até o versículo 19, onde vai dizer assim em hebraico, ok? Deuteronômio 10, 17 e 19 vai nos ensinar exatamente assim, ó. Ki Adonai Elohechem, Ki Adonai Elohechem, Ki Adonai Elohechem, Elohim, Ra Elohim ve Adonai Ha Adonim, Gadol Ha Chazar, ve Yare
lo osef, lo osef. Enafishin velo Yechabel, perdão, né? Enafishin velo Yechabel, Sochad, Veit Tzadar, Lehotsef. Versículo 19 já. Ve'achaviten et Hager Kirgerin, Haiten, Be'eretz, Misraim. Isso é hebraico. Deuteronômio ou Devarim 10, 17 a 19. Ou 17 e 19. Os versículos aí distantes pulam 18. Mas o que está escrito lá? Presta bem atenção nisso. Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande e temível. Ele não faz acepção de pessoas. E nem aceita suborno. E julga com justiça. Pois estrangeiro fostes quando saíram da terra do Egito. Nesse primeiro texto das Escrituras, aprende-se que Deus não faz acepção, não discrimina, não tem preconceito contra ninguém em relação ao seu idioma, em relação à sua cultura, em relação à sua maneira de lidar com a vida, de viver, em relação à sua tradição, em relação à sua cor de pele e à sua etnia. Viu? O Zé Wellington, Bezerra Wellington, aí da Assembleia de Deus. Tá certo? Tanta escolaridade, tanta cultura, tanto curso, um é advogado, outro é sociólogo, tudo doutor, e ao mesmo tempo analfabetos, ao mesmo tempo nojentos, ao mesmo tempo inumanos. Vão prestar conta com Deus, pelo que vocês fazem, o que vocês falam. O segundo texto que eu quero colocar aqui para todos nós hoje é o texto que está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 26, onde o Paulinho, o apóstolo Paulo, vai nos dizer assim, em grego, né? Exenos haimatos ekanen, ton etnos panton antropon. Estou katoiten epi, prosopou paestesens, ou perdão, prosopon pasestens gens, catorizon cronos, caigorotesias auton. Ou seja, em grego Paulo está escrevendo assim, de um só sangue. Aí já é a questão do Paulo. Essa aqui é uma interpretação minha, é o que eu acho. Mas o que está escrito é o que Paulo está dizendo aí, tá bom? De um só sangue fez toda a humanidade para habitar sobre a terra, determinando os tempos e os lugares que deveriam habitar. Beleza? Por que eu estou fazendo toda essa live? Porque não é de agora que algumas expressões, algumas falas de cunho racista saem sem querer da boca de pastores, de padres também. Parece que todos aqueles que são de origem europeia ou americana trazem no seu DNA um pouquinho do racismo. Não estou mentindo, não estou inventando não. Tá bom? Você quer ver uma coisa interessante? Depois eu falo sobre isso. Vamos então dar uma olhada no vídeo que eu preparei. Vamos ouvir aqui o José Wellington, o que ele fala, tá bom?
Porque é grave, sim, sabe por quê? Olha só, quando se tem um grupo étnico, quando se tem um grupo de pessoas, de seres humanos, que foram capturadas da sua terra, né, que foram leiloadas, que foram vendidas como bichos, como animais, que foram torturadas, que foram escravizadas, chicoteadas, queimadas vivas, marcadas a ferro, né, tiveram o seu passado, a sua história, a sua mãe, a sua cultura, a tradição destruída, não é? Para servir aos deleites de um outro povo branco, e cujas essas pessoas são conhecidas e taxadas como pretos e pretas, não é legal, não é de bom tom. Às vezes é melhor segurar a língua do que botar para fora, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu fiz aqui. Deixa eu só abrir aqui meu notebook. Muito bem, eu vou colocar lá para vocês assistirem o vídeo que eu fiz, a edição que eu fiz de fotos. Umas fotos são reais, outras fotos são ilustração, mas é só para você sentir um pouco o draminha, não é? Não é draminha não, é o drama, perdão, do que as pessoas sofreram no passado. E tem coisas que nos ofendem, nos marcam, nos machucam. O meu lado judaico, do Holocausto, das perseguições, também o meu lado afrodescendente, o qual tenho muito orgulho por parte da minha mãe, né, Dona Nair Lisboa. Ok? Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu virar lá para a gente assistir direitinho. Vamos aumentar aqui. Opa, espera só um pouco, deixa eu fazer. Já tá. Aumenta mais um pouco. Vou deixar a tela aqui bem. Tentar equalizar. Aí. Quero que você assista com atenção, tá bom? O primeiro vídeo que eu estou mostrando aqui agora é o vídeo do José Wellington falando aí a besteira dele, o besterol dele, tá? Então você presta bem atenção no que ele falou aí. Principalmente você, que é obreiro, que é evangelista, que é presbítero, que é pastor, com todo orgulho aí da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aleluia, meus irmãos. Presta atenção você que tem o seu filho aí negro, sua filha negra, sua esposa negra. Veja como você se sente aí, tendo a sua cor associada ao capeta. Já tem tempo da Assembleia de Deus pintado parede preta. Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Qual o problema de ser preto? Qual o problema se quiserem pintar a parede de preto? Preto, verde, amarelo, rosa. A cor é tão importante assim, ô José Wellington? Por que incomodou tanto as igrejas de parede preta? Porque é preta, né? É só por isso? Até onde eu sei, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá bom? Vamos lá. Preto é treva, rapaz. Preto é treva, rapaz. Mas se nós olharmos lá no livro de Êxodo, no Shemot, diz as escrituras lá em hebraico que o Eterno, ele se manifestava em cima da montanha do Sinai, e Moisés entrava, sabe aonde, ô José Wellington? Dentro de uma nuvem preta, de uma nuvem densa, dentro das trevas, da escuridão. É na escuridão que Moisés achava Deus. E aí? Moisés estava falando com Deus ou com Satanás? Com o demônio, com o diabo? Hein? É cada uma, viu? O capeta que é preto. O capeta é que é preto. Olha isso. O capeta é que é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do tempo de preto, mano. Tenha paciência, rapaz. Faça isso não. Em nome de Jesus. Chegue lá, quando você voltar da escola bíblica, se não tem alguém, você mesmo pega, eu vou pegar um rolo assim, e pinta a parede de branco. Amados, um prédio, uma sala para oferecimento de culto, eu entendo que os nossos templos, os nossos lugares de adoração a Deus, devem ser pintados da cor mais clara possível.
a iluminação seja melhor. E eu sou o melhor. Bom, vamos dar início a essa. Vou deixar aqui agora, que agora vai rodar aqui as imagens que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Eu vou ter que abaixar aqui o som por enquanto para não dar problema para mim. Pronto. Bom, deixa a imagem aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim. Peraí, deixa eu parar aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim. Essa ideia, deixa eu tirar aqui agora essa parte, né? Ai, ai. Vamos ver aqui. Isso aqui seria o Monte Sinai, tá? Sinai. Moisés, diz a Bíblia, que Deus, né? Deus se manifestava no Monte Sinai aqui, né? E diz a Bíblia que Deus descia no Monte Sinai aqui, né? Deus descia no Monte Sinai, né? O povo temia, o barulho estrovejava tudo aqui, tal. Só que aqui no Monte Sinai, aqui em cima, tá quebrando o giz é muito ruim. O giz que eu comprei dessa senhora é muito ruim. Você pode procurar na sua Bíblia aí, joga no chat, GPT, você pode jogar aí no Google, não é? No Wikipédia, pode jogar aí. Moisés se encontrava com Deus aonde? No Monte Sinai. Era onde? Moisés se encontrava com Deus no Monte Sinai, só que não era na luz não, tá bom? Não era na luz não, tá? Então vamos acabar com esse preconceito aí contra a escuridão, contra as trevas, não é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O sentido da palavra trevas e escuridão, ok? Então, quando Deus descia no Monte Sinai, aqui era trevas, totalmente trevas. Era escuridão e Moisés entrava, sabe aonde? O Moisés aqui, ó. O Moisés, ele entrava numa densa escuridão. Tá muito ruim isso aqui. Numa densa escuridão. Moisés entrava, ó. Escuridão. Escuridão. Trevas. Nas trevas. Era nas trevas que Moisés se encontrava com Deus, segundo Êxodo, o Shemote. Não era na luz, não era nas coisas branquinhas, pintadinhas, parendinhas, branquinha não, viu, senhor José? Dá uma vergonha na sua cara. Ficar trazendo doutrina do culto ao branco, doutrina a tudo que é claro, a que é branco, e querer menoscabar o que é escuro, atingindo as pessoas de melanina escura, tá bom? Essa teologia aí, né? Essa teologia aí da tudo ser branco, né? Sabe quando que surgiu? Quando que surgiu essa teologia de tudo tem que ser branco? Isso vai surgir com a igreja católica, ok? Com a igreja católica. A igreja católica vai trazer a doutrina de tudo que é branco. Então, o que ela vai fazer? Ela vai associar, ó, tudo que é trevas, tudo que é preto, ela vai associar ao quê? A capeta, como ele fez aí, o Zé Wellington, a capeta,
a demônios ou daimônios, a demônios, diabos e diabos. Tudo que é preto, a Igreja Católica vai jogar para cá, não é? Tudo que é branco, a Igreja Católica vai jogar para arcanjo, querubim, serafim, Jesus, ok? Tudo que é branco, a Igreja Católica vai fazer isso aí. Ela vai dar uma pintada, né? Tudo que é branco da Bíblia, ela vai tornar tudo que é bíblico, que é anjo, Miguel, Rafael, não é? Uriel, os anjos aí, ela vai colocar tudo como branco, loiro do olho azul, né? Agora, quando se traz os negros da escravidão, não é? Onde eles abusam pra caramba dos negros, conforme está relatado aqui nos livros de 1808, Laurentino Gomes, 1822, Laurentino Gomes, 1889, Laurentino Gomes, e também a escravidão, Laurentino Gomes. Tudo que está relacionado ao povo africano, ao negro, eles ordenaram: pinte o capeta e o diabo do quê? Pinte o capeta e o diabo de preto, de escuro, de negro, não é? Fazendo associação à cor da pele, como que se o negro fosse, não é? Como se o negro fosse algo demoníaco. Por isso que eles pintam, né? Põe barba, coloca chifre, né? Mas tudo isso aqui, até o nariz, eles copiam o nariz, né? Da forma negra, do tipo de nariz negro, para associar ao capeta e ao diabo. E aí eles vão pintar o diabo de vermelho, ou também vão pintar o diabo de negro, vão associar o diabo a uma cor preta, como a Igreja Católica fez lá no começo, tá bom? Vão enegrecer Satanás, vão enegrecer o diabo, ok? Tudo tem que ser preto, tudo que é do diabo tem que ser preto, não é? As asas, vamos colocar asa de morcego, um ser totalmente, não é? Híbrido, seres híbridos, gárgulas, aquela coisa toda, né? Tudo para dizer, e vamos colocar um garfinho aqui, pegando da mitologia grega, lá, do rei dos mares, Netuno, um tridente, aquela coisa. Então, a Igreja Católica, ela sintetizou o capeta como um ser preto e também horripilante, horrível. Sabe para quê? Para dizer, não é? Para os europeus que os negros foi uma criação diabólica, que os negros não tinham alma, que os negros eram oriundos de Satanás, do diabo e dos demônios, que as entidades, que a crença, que a fé dos negros era totalmente demoníaca e satânica, que devia ser eliminada da face da terra. Por isso, criou-se então aí o pior racismo, intolerância racial, racismo contra negros. Vem de dentro do cristianismo,
vem de dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e posteriormente pelas igrejas protestantes e também pelas igrejas evangélicas. E essa doutrina católica de que o capeta era preto, quando mandou pintar nos vitrais do Vaticano, pinta os capetas de preto, fogo queimando eles, não é? Tudo isso tem um fundo e um viés racista para atingir os negros de África. Isso é história, não é invenção minha não, tá bom? Então, o José Wellington, você toma cuidado com o que você fala, tenha responsabilidade com milhões de seguidores no Brasil que você tem, ou milhares de pessoas que te seguem, segundo o IBGE, a sua igreja, Assembleia de Deus, porque também tem milhares ou milhões, talvez milhares, de afrodescendentes, de negros que estão dentro da sua igreja, fazendo sabe o quê? Enchendo a sua cueca, enchendo a sua carteira de dinheiro para você ficar desfilando nas BR do Brasil com uma BMW de 11 milhões de dólares. Com um carro importado, parecendo uma nave, tirando um sarro da cara do povo. Você devia ter vergonha na sua cara. O senhor devia ser processado por essa fala sua. O senhor colocou aí para os seus obreiros da sua igreja. E vocês que são obreiros da Assembleia de Deus, deixem de ser otários, deixem de ser bananas, deixem de ser frouxos, covardes. Viu? E ficar ouvindo uma balbúcia, uma ofensa racial dessa, e ficarem quietos, dando risada, parecendo um cachorrinho vira-lata com o rabinho entre as pernas. E principalmente aos irmãos que são negros, que são pretos, negros e negras, pretos e pretas das igrejas evangélicas. Vocês deviam ter vergonha na cara de vocês, de estar dentro de um lugar desse, servindo a Jesus num lugar desse, onde se prega um Jesus branco, loiro do olho azul. Bem como também os irmãos católicos deviam ter vergonha na cara. Bom, agora vamos começar exibindo aí as imagens, tá bom? É muito giz aqui. Para vocês verem as imagens que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não. Tudo bem. Presta bem atenção aí, tá? Esse senhor aí, sabe quem é ele? Hã? Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho, só para te mostrar. Esse senhor aí, sabe quem é ele? Esse senhor aí, ele é o William Seymour. William Joseph Seymour. Esse cara aí, ele era reverendo da Igreja Metodista nos Estados Unidos. Essa coisa aí, sendo reverendo da Igreja Metodista dos Estados Unidos, diz agora, mudou o texto, quando ele saiu da Igreja Metodista, diz ele que recebeu uma visão de Deus, onde ele via um cavalo e um homem montado no cavalo. Sabe como? Dessa maneira aqui, ó. Aqui, ó. Ele via um homem montado num cavalo. Vou fazer mais ou menos aqui uma coisinha besta, aqui, só para você entender, tá? Um desenho bem besta. Ele viu um cara sentado num cavalo, mais ou menos assim, né? Um cara sentado no cavalo. E esse cara tinha isso aqui, ó. Aquele capuz grandão, né? E também trazia na mão, ó. Capuz, trazia na mão, né? Trazia na mão, acho que uma espada, uma coisa assim. Trazia na mão uma cruz tal, e era uma cruz pegando fogo, ó, uma cruz pegando fogo, né? Um cavalo tal.
Faz tempo que eu não perdi, acho que eu perdi o dom de desenhar. Tá? Mas esse cara aí teve, digamos, essa visão aqui de um cara com uma roupa toda branca, não é? Toda branca. Ok? Esse Simmons, né? Simmons teve essa visão e essa cruz pegava fogo, né? A cruz estava em chamas. E daí ele reorganizou isso aqui, ó. Reorganizou a Ku Klux Klan, que começou com uma federação de militares que não acreditavam em Deus nos Estados Unidos, que se reuniam, uma confederação. Só que o ministro do Evangelho, o reverendo lá, o que ele fez? Ele reorganizou isso aqui, a Ku Klux Klan, e disse que recebeu mensagem direta de Deus, de Jesus, numa visão, onde um homem sentado com um gorro tampando a cabeça em forma de cone, não é? Com uma roupa branca, montado num cavalo, voando, vinha do céu com uma cruz pegando fogo, dizendo: purifique os Estados Unidos e queime os negros, queime os homossexuais e queime os judeus. Fundou a igreja. Vou te mostrar agora aqui a igreja. Dá uma olhadinha ali, ó. Olha o que esse demônio fez nos Estados Unidos. Tá aqui, ó. Vamos ver o vídeo. William Simmons. Tá rodando lá. Reverendo, Igreja Metodista, reorganizou a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Para vocês verem, olha lá, ó. Tá vendo aí? Olha lá, ó. Jesus saves. Jesus salva. E olha ele aqui no meio, tá vendo? Ku Klux Klan. Violência em nome de Deus. Tá vendo aí? Então, isso não é brincadeira, gente. Não é? Ficar falando de negro, de cor preta, tem todo um passado, um trauma histórico de pessoas que morreram. Esse daqui é o rei Leopoldo II da Bélgica. Esse foi pior do que Adolf Hitler. Branco, católico, apostólico, romano. Esse cara aí, o Leopoldo, né, em 1885, durante a Conferência de Berlim, Leopoldo II convenceu as potências europeias de que queria levar civilização, mentiroso, e cristianismo à África Central. Na realidade, ele tomou o Congo como posse privada, explorando seus recursos, marfim e borracha, fora o solo rico em minérios, né, diamante, ouro, enfim, tudo que você imagina aí, prata, tal, não é? O território era administrado como uma empresa, né, particular, e os negros nativos, os moradores, os cidadãos ali daquela nação, do Congo, os congoleses, foram forçados a trabalhar. Eles foram forçados a trabalhar. Sabe o que esse cara aí fez? Vamos lá. Sabe o que esse endemoniado aí fez lá no Congo? A primeira estratégia dele, sabe qual foi? A primeira estratégia do Leopoldo II, o rei da Bélgica, foi isso aqui, ó. O Leopoldo, que você está vendo aí, esse demônio aí, o Leopoldo, o então rei da Bélgica, sabe o que ele fez? Ele mandou padres
padres missionários missionários para o Congo, E sabe o que ele disse? Vão lá e evangelizem eles, convença eles, ó, o Leopoldo II, ó, vou colocar aqui, ó, Leopoldo II, o rei da Bélgica, rei da Bélgica, da Bélgica. Ele mandou que os padres chegassem aqui e convencessem os congoleses de que a fé deles, fé, Deus, anjos, eram pretos, sujos, capetas, demônios. E que os congoleses na África precisavam conhecer quem? O Deus branco. Deus branco. Jesus branco. Anjos brancos. E que o culto dos congoleses era todos cultos demoníacos, satanistas, aquilo que você já sabe de cor e salteado, né? E que é muito antiético, é muito desagradável, é ridículo, é feio pra caramba quando você vai na igreja e você vê um patrício seu, quando você vê um obreiro evangelista, um pastor ali negro, negão, que nem você. Em nome de Jesus, sai agora, espírito do demônio da macumba, espírito do demônio da umbanda, espírito do demônio do candomblé, cai por terra agora. Vai, demônio, vai, capeta, sai daí, espírito da bombageira, espírito do Zé Pilintra. Quantas vezes eu já ensinei aqui, direto do hebraico, direto do grego, que a questão, a denominação, não é? A criação. E sabe, a criação dos daimônios, dos demônios, desses espíritos tal, não passa de uma criação de quem? De um sacerdote que era sírio. Ele não era do povo de Israel, ele não era do zoroastrismo, não era das escrituras, não era dos patriarcas, dos profetas, não é? Não tinha aquele contato com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, mas ele criou tudo isso, até mesmo o tal do inferno, anjos, aquela coisa, aquela pegação apocalíptica do livro de Enoque, um livro apócrifo, aquela coisa tal. Só que a Igreja Católica vai pegar isso e vai transferir tudo isso para onde? Para a África, para os cultos de matriz africana, porque eles, naquele tempo, não estou falando da Igreja Católica de agora, naquele tempo, tá? A Igreja Católica já repudiou, já expeliu um monte de documento, de bula, repelindo a Santa Inquisição, repelindo o racismo, repelindo uma série de coisas. Não confunda as coisas, tá? A igreja do terceiro século, quarto, quinto, que fez essas coisas, os papas, a Santa Inquisição também, aquela coisa toda. Então, eles acabaram transferindo toda essa fábula, essa mentira, né, e ajudaram a fomentar mais ainda o inferno, o purgatório, o demônio, o diabo, mas conseguiram transferir tudo isso por racismo ao povo de África, aos africanos e aos anjos africanos, que tem outra nomenclatura, outros nomes, né, que são eles os responsáveis pela desgraça no mundo, porque são pretos, são trevas, são da escuridão, ok? Muito bem.
Ainda sobre esse endemoniado aqui, do Leopoldo II, o rei da Bélgica, esse cara aqui, ele foi responsável pela matança, segundo historiadores belgas mesmo, tá? Ele foi responsável pela matança de 10 a 15 milhões de pessoas. Como é que funcionou? Foi assim o negócio, porque eu já estudei sobre isso, né? Ele ordenou, ele cresceu o olho no Congo, né? O Leopoldo II, o rei da Bélgica. Então, ele tinha poder do quê? Bélico, poder de arma, matar, pá, né? Tinha esses poderes. Então, o Leopoldo II chamou quem? Chamou o Santo Clério. Chamou os padres missionários e disse, vão para o Congo, catequizem os congoleses, os negros, ok? Convertam eles ao cristianismo, ensinem para eles, enganem eles, mintam para eles de que os seus deuses, o culto deles, os seus anjos, suas entidades são o diabo, os demônios, são pretos, sujos, abomináveis, etc, etc, eles são coisa ruim. E levem o evangelho branco, Jesus loiro, do olho azul, levem o Deus branco, né? Levem a luz, levem tudo que for claro, a claridade, a clareza, alvo mais que a neve, leve para eles. Chegando lá, fizeram tudo isso, e os congoleses até que se converteram, aceitaram a mensagem, não é, dos padres. Porém, disseram, nós aceitamos. Entretanto, porém, faça um contrato, assine e faça um acordo conosco, assine um acordo que não nos matará e não nos escravizará. O rei, essa desgraça aqui, do Leopoldo II, fez, aceitou. Quando assinou o acordo, quando militares, quando empresários, quando a religião, quando tomaram posse do solo congolês, sabe o que essa desgraça aqui fez? Rasgou o acordo, o contrato, mandou escravizar todos os congoleses, o país inteiro, subjugou eles à escravidão, porrada, tortura, chicote, abuso, estupro, enfim, corte de mãos, de pés de crianças, uma coisa horrorosa. E ele cometeu um genocídio muito mais do que Adolf Hitler lá na Alemanha e na Europa. Ele matou 15 milhões no genocídio, na maldade. E não faz muito tempo não, tá? Século XIX aqui, tá bom? Se você não sabe disso. E aí me vem o José Wellington e fala que o capeta é preto. Preto é a cor do capeta. Você sabia, José Wellington, quando você morrer, você não vai ficar branquinho do jeito que você está aí não, bonachão, né? Com essas orelhas de Teletubbies que você tem aí não. Se é que vai caber, essas orelhas no caixão. Tem que dar um jeitinho de colar elas. Sabe que eu estou falando isso? Porque quando você morrer, em 5 dias, você vai estar mais preto, roxo, podre, fétido do que o meu terno. Tá bom? Então cuidado com as palavras, de ficar usando a palavra preto, preta, não é? Associando a demônio, a diabo e a coisas esdrúxulas, a coisas horrorosas. Beleza? Vamos ver aqui. Então esse aí é o Leopoldo II. E as crianças que os pais não queriam submeter-se à escravidão, ele mandava cortar braços e pernas. Vamos continuar vendo as fotos aí. Pegou todas as crianças e jogou num lugar deserto para morrerem de fome, de inanição e de doença. Esse foi um dos maiores demônios que já nasceu na face da terra. Leopoldo II, branco, católico, apostólico, romano, e rei da Bélgica. Vou deixar o vídeo rodar. Aí é ele, mais uma vez, em foto. Olha aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha a pose disso aí. Branco, nariz fino, e aí? Católico, cristão, e em nome de Deus,
mandou matar 15 milhões de pessoas. E ainda me vem o José Wellington falar que preto é associado ao capeta, ao diabo. E aqui, essa foto, essa emblemática. Você está vendo aí, ó? Soldados belgas. Eu vou aumentar para ver se você consegue ver melhor. Soldados belga, ó. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Soldados belgas, eles estão lendo a Bíblia. Soldados belgas lendo a Bíblia antes de enforcar crianças em 1908 no Congo. Cristianismo, aqui, ó. Sabe o que eles estão lendo aqui? Algumas falas do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, que o servo, o escravo, tem que servir ao seu senhor, mesmo que ele for ruim, que ele for perverso, que ele for hediondo, tem que amá-lo como se ama a Deus. Ela vai plantar batata. Em nome de Deus, cristianismo. Olha o que se faziam com uma criança, em cima de um baldinho aqui, ó. Em cima de um balde, tá vendo? E aqui uma corda para enforcar a criança. E todos eles, sem o menor remorso, felizes lendo a palavra do Senhor. Isso é cristianismo, tá? Deixa eu continuar aqui, peraí. Eu acho que deu algum chute aqui. Opa, espera só um pouquinho. Pronto, só voltar aqui só um pouquinho, tá? Vamos voltar aí. Pronto. Olha, lembra que eu falei? Crianças mutiladas? Olha o que o Leopoldo II, cristão, em nome de Deus, fazia com as crianças. Arrancava as mãos e os pés, porque os pais não queriam trabalhar. Então ele pegava as crianças para convencer os pais a serem escravos dele, torturando as crianças. E aí mais cenas que você está vendo? Mulher capturada, uma jovem, olha aí, ó, tirando foto, olha lá, criança sem mãozinha, tá vendo? Tudo isso, o homem branco, o cristianismo, o Deus branco, aleluia. E aqui, subjugados como animais e como bichos, pelo homem branco. Olha as costas do cidadão, dá uma olhada nisso aqui, tá vendo isso aqui? Queloides, coisas... é muito forte de se poder falar sobre isso, não é? Por ordem dele, aqui. Branco, cristão, em nome de Deus. Sabe? Acho que você que é negro, você que é afrodescendente, devia parar e pensar um pouco no lugar onde você está, servindo a Deus, submisso a isso. E aqui mais uma foto de adolescentes amarrados, acorrentados como bichos. Isso porque ele prometeu um Deus branco, um Jesus branco, o Evangelho, que o Deus dele era melhor, de paz, de amor, de santidade. E o Deus deles era um Deus demoníaco, o Deus do capeta preto, né, José Wellington? Né? Que matava, que judiava deles. E olha quem está matando eles, judiando deles. E aqui essa foto muito famosa, acho que é em Nova York ou em Londres, não é? Onde eles trouxeram uma mãe e trouxeram uma criança negra. Foi a atração do zoológico. Presta bem atenção. Volta para cá. Foi uma atração do zoológico de Londres ou de Nova York. Não é um animal. Você está vendo? Não é um animal. Não é um bicho. Né? Não é um leãozinho. Não é um tigre, não é um urso. Não é uma capivara. Tirado da natureza. É um ser humano criado por Deus, pelo Eterno. Colocado à exposição e as pessoas oferecem banana à criança. Como se ela fosse um macaco ou uma macaca, ou um animalzinho sujo, imundo. Ai, que gracinha, olha, nunca vi um pretinho, nunca vi um neguinho. Você já viu isso? Você que é da Assembleia de Deus?
Você que é da Deus é Amor? Você que é das igrejas de origem indo-europeia? Você que é da congregação? Você já viu isso? Você que é da Universal? Daqui a pouco eu vou mostrar umas coisas da Universal. Já viu isso já? É tão difícil ver afrodescendentes ou negros juntos em uma comunidade, em uma igreja. Por que será que nos Estados Unidos a maioria das igrejas evangélicas, não é, pentecostais, são negras e são todos unidos, os negros unidos? Ou você acha que lá os negros estão submissos a pastores brancos? Eles têm a história deles. Eles têm o currículo deles horroroso. E aqui? Continua ainda o relaxo? Continua ainda a bagunça? Continua ainda a submissão? A servidão? Sempre o pastor é branco, sempre o ancião é branco, sempre o reverendo é branco, sempre o presbítero é branco, sempre o cardeal, o padre é branco, sempre o bispo é branco, sempre o apóstolo é branco. Ah, pelo amor de Deus, vai, faça-me o favor. Deixa eu voltar lá. Essa foto é real, tá? Não é montagem não. Tá bom? E aí, a criança está num cercado, no zoológico, ela está num lugar onde deveria estar um animal. E os brancos, as crianças brancas, ó, dando uma coisinha para comer. Deplorável isso. Crianças amarradas num instrumento de tortura com as mães. Aqui são indígenas, não é? Que também sofreram. A mãe também dentro de um espaço de um zoológico nos Estados Unidos, com a sua criança. Aqui, como eles compravam escravos, então eles compravam escravos para serem cavalinho de pau das criancinhas brancas. Só para vocês terem uma ideia, tá? Como que foi o passado, viu? Quando vocês pensarem em falar, associar preto ou negro com capeta ou com o diabo. Mais um bebezinho. E aqui, essa patroa, ex-patroa, diz que não pagava salário de doméstica resgatada da escravidão. Isso aqui foi um fato real, tá? Mas, enfim, para você ver como que é. Tenho certeza que deve ser cristã, ou católica, ou protestante. Batendo, dando mão à palmatória, batendo na criança. A foto de novo da menininha recebendo alguma coisa, como se fosse um bicho no zoológico. Isso daqui, dá uma olhada nisso daí. Tá vendo? Todos acorrentados. Por quem? Por branco, por cristianismo. E aqui o José Wellington, que disse que preto é o capeta. Preto é a cor do capeta. E olha aí. E aqui o cristianismo, gente, ó, cardeal católico cumprimentando Adolf Hitler. Coisa linda, né? Que beleza. Mais cardeal cumprimentando aqui os braços direitos de Hitler. Mais cardeal aqui. Passando pelo soldado nazista, a igreja católica. Que cristianismo maravilhoso, né? Aqui eles não podiam entrar na igreja católica porque eles não tinham alma. Então acompanhavam a missa do lado de fora, que eram bichos. E aqui as crianças brincando com um macaquinho, né? Como dizem, né? Brincando com uma criança, como se a criança fosse um macaquinho. Dá uma olhada nisso. Que horror. Tá vendo, ó? Crianças brancas e o neguinho, né? Na gaiola, como se fosse um macaco. Esse é o mundo real que a gente vive. Você que é afrodescendente, que é negro, você não consegue se ver nisso? Vendeu a sua alma pro capeta, meu Patrício, minha Patrícia, negro, negra, meu irmão, minha irmã, vendeu a sua alma
não é? Para o cristianismo caucasiano, para o cristianismo que nunca gostou de negro, de preto, a não ser para construir igreja para eles e para dar dinheiro para eles, para servir a eles. Deixa eu voltar agora aqui. Deixa eu correr. Vamos lá. Oh, meu Deus. Pronto. Essas duas fotos aqui, o Edir Macedo e o Bolsonaro. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá bom? Deixa eu rolar aí. Olha lá. Pastor, política. Tudo bonito. Manuel Ferreira e José Wellington, o Zé Atolá. Esse aqui da Madureira, pai do Samuel Ferreira. E esse aqui, pai do Samuel Ferreira da Debras. E esse aqui do Belém. Vai vendo. Samuel Ferreira, filho do outro lá da Madureira, com Bolsonarinho. Aqui é uma parte arqueológica do Rio de Janeiro, onde tem as pedras que os negros construíram. Aí onde eles ficavam dispostos para serem comprados, o mercado. Aqui é o pelourinho, o tronco e chicotado. Arqueologia, Rio de Janeiro, centro. E aqui é o que o cristianismo, olha só que legal, o cristianismo fazia, né? Os senhores de engenho, que eles faziam com as negras, não é? Tá vendo aí? Olha lá, ó. Ó, Mulher Ferrada a Fogo, por José Baiano, com as iniciais de seu vulgo, não é? Cabelos e vestido curtos. Além de inimizade, eram as razões alegadas. Reproduzido da primeira edição do Lampião, de Ranulfo Prata, Rio de Janeiro, 1934. É o que faziam com as pessoas negras. Colocava a marca, minha propriedade. Torturando, marca na testa do dono, ferro, a brasa. Olha lá, ó. Tá vendo aí? Isso aí é pra gente parar e pensar, e parar com piadinha, parar com indireta, parar com narrativa racista. Olha como o povo sofreu. Será que você consegue sentir isso, meu irmão da Assembleia? Minha irmã da Assembleia? Hã? Será que você é amado mesmo como gente, como filho de Deus na sua igreja? Ou quem tem prerrogativa lá são só os brancos? Hã? Só o filho da pastor, a filha da pastor, ou o irmão que é branco? E você fica só para limpar chão de igreja, ou fazer comidinha lá na quitanda da igreja, ou lá na cozinha da igreja, e vender coxinha para eles. Hã? Para que você serve na igreja? Para limpar o chão, limpar os bancos? Hã? Para e pensa, você que é negro, viu? Olha aí, ó. Igreja Católica afirmava, o negro não tem alma. Deus bíblico permite a escravidão. Aí está aí Êxodo 21, 26, 27 e Efésios 6, 5, 6 e 7. Uma hora eu vou trazer esses textos para a gente conversar sobre isso. Mais uma vez, cardeal católico com Adolfo Hitler. Que legal, né? E aqui eu tenho esse livro, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, do Edir Macedo. 2 milhões vendidos. E agora, a coisa mais ridícula. Bota pra cá. Quando eu falo, e aqui eu não tô fazendo essa live aqui, essa live, a intenção dela não é fazer apologia racista não, tá? De intolerância racial, power black, não é essas coisas não. Quem dera ser todos nós, como disse Martin Luther King, andássemos todos juntos e unidos, né? O negro com o branco, o judeu com o palestino, aquela coisa toda, né? O pobre com o rico. Não, a intenção não é essa. Mas a intenção também é abrir o teu olho para você não ser tão idiota, ser tão trouxa, ser tão otário, ser feito de besta,
pelo racismo que existe, sim, dentro do cristianismo no Brasil e dentro das igrejas evangélicas também. Claro que tem. Tem intolerância racial, começa com a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma desculpa, tá? Então, eu mostrei o primeiro livro que vocês viram lá, né, do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, e também tem um livro que ele fez, Seitas, Religiões, Seitas e Heresias. Eu li os dois, né? Nos dois livros, primeiro que ele acaba com todas as igrejas evangélicas, congregação, todas essas. Depois ele solapa, ele acaba com a Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda. Ele sataniza até o talo da alma, não poupa sem miséria, né? Ele diaboliza, né, as religiões do povo preto, né, de raiz de matriz africana. Aí depois, quando ele consegue já uma boa grana, os seus bilhões, ele consegue fazer o templo, que não é de Salomão, nunca será, mas o templo é dele, né? Enfim, é a casa, o chamarisco, para todas as religiões começarem a ir lá, né? Querendo imitar aí uma LBV da vida, né? Onde todas as igrejas, todo mundo é convidado para ir lá agora, mas antes não, ele metia o pau em todas elas, né? Você já viu, né, na década de 90, se eu não me engano, início da década de 80 e começo da década de 90, um programa que tinha documento especial na Rede Manchete, né? Onde o documento especial solapava, perseguia a Igreja Universal lá no começo, nas suas perseguições. E sempre era mostrado, depois a Universal comprou a Record, e aí começou mesmo, né, a mostrar cenas de exorcismo, e como eles macetaram em cima do Zé Pilintra, do Tranca-Rua, da Pombagira, os cultos de matriz africana, macumba, orixá, caboclo, guia, tudo do diabo, tal, papapá, e muitas pessoas foram fanatizadas em desrespeitar a Constituição, né, e artigo 5º da Constituição Brasileira, e começaram a entrar aí nos terreiros, né, e destruir os altares, quebrar tudo, chutar tudo, agredir mãe de santo, pai de santo, querer converter na marra, não é? Então sempre foi pregado que a Umbanda e Candomblé, pai de santo e mãe de santo, eram possessos de demônios, de diabos, né, era uma religião diabólica. Só que o Edir Macedo, como ele já era convertido à grana, não é? Como ele é um cara que não tem escrúpulos, não tem nada a ver com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, nada. Para ele é grana e dinheiro, turismo e negócio. Então, quando ele inaugura o Templo de Salomão, ele já pensa logo, vou trazer o candomblé, o pessoal para cá. Para com esse negócio de demônio. Presta atenção nessas fotos, e aí eu vou fazer aqui uma observação. Eu acho que a mãe de santo, o pai de santo, os filhos de santo estão ali, vocês, por favor, deveriam ter um mínimo de vergonha na cara, um mínimo de brio. Vocês foram massacrados a vida inteira por esse Edir Macedo e pela Universal. Agora vocês têm a cara de pau de aceitar um convite e comparecer no Templo de Salomão? Gente, pelo amor de Deus, vai. Bom, como eu estou falando, e aqui tá. Olha aí, ó. Liberdade religiosa é um direito de todos. Vai vendo aí a palhaçada. Opa, deixa eu só soltar aqui. Bom, aqui, ó, intolerância religiosa, aqui tá os bispos, os pastores. Bom, aqui eles estão no Templo de Salomão, tá? Pai de santo, mãe de santo, aqui o presidente da Universal recebendo eles. Aqui, ó, mãe de santo, pai de santo, filho de santo, toda a comitiva aí. E eles estão aonde? No solo sagrado do Templo de Salomão. Ai, 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 ai. Vai vendo. A cara de pau. Tudo isso é jogo de marketing, tá? Estão lá dentro do templo, ó, estão vendo as maquetes, né, da tenda. Aí, ó, na parte exterior, com um falso levita ali. Estão andando aí em frente ao templo. Tá vendo? Olha a cara de pau. Bom, por que eu mostrei isso aí para vocês? Vamos voltar aqui. Eu estou mostrando essas coisas aqui para vocês para o seguinte. Presta atenção nisso aqui. Ó. Opa. Voltar um pouquinho. Pouco. Tá vendo isso aqui? Nesse livro, o Edir Macedo, ele arrebentou.
Olha, ele coloca o título, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios? Aí põe as imagens lá do sincretismo, do culto lá, né, das entidades da Umbanda, do Candomblé, não é? E da Quimbanda. E aí, ele desceu o pau aí, ganhou muito dinheiro, 2 milhões vendidos, né? Fez a cabeça de todo mundo, né? Tacou todo mundo contra as religiões de matriz africana, que todos os problemas, os empregos, doença, traição, adultério, droga, vício, crime, era culpa das entidades, né? Hoje nós sabemos que não é nada disso. Nós sabemos que os verdadeiros demônios, os verdadeiros causadores de desgraça no Brasil são eles mesmos, tá? Os pastores. Vamos ver. E agora aqui, olha que me chama a atenção. Aí, de repente, olha só que legal. Eles estão dentro do templo de Salomão, não é? Ó, eles estão dentro do templo, ó. Aqui, ó. Viu aí? Agora volta pra cá. Lembra quando tinha aquelas campanhas idiotas da Universal? Onde o corredor do sal grosso, quando você pisar no sal grosso, vai ser hoje. O demônio vai cair por terra, a pombagira vai gritar, o Exu Caveira vai se estribuchar, o Zé Pilintra vai puro no cá, né? A corrente dos 360, dos 318, ai não sei o que, passa, toma água ungida, passa no arco da unção. E as pessoas, aquele que tocar na mesa, no lençol ungido, papapá, vai cair endemoniado, né? Inclusive, quando eu vou nas igrejas, eu vejo algumas pessoas imitando os obreiros da Universal. Ah, em oração de libertação. É agora, em o nome de Jesus, espírito maldito, sai daí agora, cai por terra. Ah, você, pombagira, aquela coisa ridícula, sabe? Está incorporando o Edir Macedo ali. Mas tem. Detalhe. Você viu aí mãe de santo, pai de santo, filho de santo? Dentro do templo de Salomão, não caiu ninguém demoniado? Não caiu ninguém possesso? Nenhum demônio se manifestou? E aí? Por quê? Sabe por quê? Não tem demônio. Sabe por quê? Não tem templo de Salomão. Sabe por quê? Não tem o Arcadosh, não tem Espírito Santo nesse lugar. Não tem unção de Deus. Primeiro, que não tem demônio nenhum neles. Segundo, que não tem unção de Deus nesse lugar. Terceiro, esses tipos de demônios e espíritos que a igreja evangélica afirma há tanto tempo, por culpa, por herança, não é? Da igreja católica, por intolerância religiosa e principalmente racial, nunca existiram. Os nossos demônios são os nossos sentimentos. Nossa mente. Dentro do nosso coração. De onde vêm os males do mundo, disse Jesus. Daqui, ó. Dos desejos da mente, da língua. Não vem de religiões de matriz africana. De onde vêm os roubos, os furtos, as corrupções, os adultérios? Das assembleias, da Universal, da Mundial, dos escândalos que você está vendo. Hã? De onde vem? Daqui, ó. Do coração do falso pastor. Portanto, eu mostrei essa live hoje justamente para a gente tomar cuidado com o que a gente fala, não é? Tomar cuidado com esses tipos de mensagens, esses tipos de narrativas racistas dentro das igrejas, ok? Deixa eu só pegar uma coisinha aqui para você ler para você, aqui, ó, sobre, deixa eu ver aqui se eu vou achar, eu já estou acabando já, vamos ver, consigo ver aqui, vamos ver aqui, eu quero falar um pouco aqui. Vocês lembram que eu falei sobre o Wilford Woodruff, presidente da igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é? Ele escreveu um livro, O Milagre de um Perdão. E em determinado capítulo desse livro, porque eu li todos os livros, eu estudei todos os livros, o livro de Mormon, Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios, e O Milagre de um Perdão, todos os livros,
que você possa imaginar, não é? Da Igreja dos Mormons eu estudei. E os conheci de perto, ok? Até o templo deles. E em uma página, em um capítulo do livro do Wilford Woodruff, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no livro Milagre de um Perdão, existe um texto onde ele dá um depoimento em que ele está montado no seu cavalo, na sua fazenda, e de repente ele se depara, se aproxima dele, ele vê um ser de aproximadamente 1,90 m, quase 2 metros, chegou perto dele com os olhos vermelhos em fogo e com o corpo todo cabeludo e de cor preta. Tinha que ser preto, né, Mormon? E aí ele descreve esse ser como o demônio em pessoa. Se fosse branco, talvez não seria o demônio, né? Poderia ser a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, não é verdade? Agora, dá uma olhada aqui no capítulo 2, versículo 14 e 16 do livro de Nefe. São livros que estão dentro do livro de Mormon, tá bom? Que tem uma teologia extremamente racista e ariana, ok? Olha só o que está escrito aqui, ó. Eu vou ler o livro acima. O primeiro livro que eu vou ler, A Maldição dos Lamanitas. Tem os Nefilitas e os Lamanitas, os filhos de Nefe e os filhos de Lamã. É um plágio das histórias de Jacó, né? Mas olha só, a maldição dos Lamanitas. Qual foi a maldição que Deus jogou, segundo o Joseph Smith, quando ele recebe a Liahona, lá no monte, né, do anjo Moroni? Qual foi? A Liahona, ele vai, as plaquetas que ele vai interpretar, que ele vai ler e que ele vai traduzir o livro de Mormon. Olha o que o livro de Mormon ensina, o que o Deus está dizendo para Joseph Smith. Pele escura, uma maldição. Ó, segundo Nefe 5, 20 e 24. E aconteceu que o Senhor, Deus, pronunciou maldição sobre eles. Sim, uma dolorosa maldição por causa de sua iniquidade, porque os lamanitas queriam tomar posse da Liahona, lá do Nefe, né? Ou lá do Jacó, segundo a narrativa do livro. Né? A Liahona seria uma espécie de Torá, uma espécie de lei, de coisa sagrada. Não é? E aconteceu que o Senhor Deus pronunciou maldição sobre eles. Sim, uma dolorosa maldição, ó, por causa de sua iniquidade. E ele, o Senhor, fez com que os lamanitas, fez com que caísse sobre eles uma pele escura, negra, preta, né, José Wellington? Para que não fossem atraentes ao meu povo branco, narizinho fininho, boquinha cor-de-rosa, cabelinho liso, olhinho azul e verde. Ele está designando o povo de Deus como um povo branco, um povo totalmente ariano, né? E assim diz o Senhor Deus: eu farei com que sejam repulsivos, preto, negro, repulsivo, ao teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. Aí vai passar um bom tempo da história, né? Depois da separação entre os nefitas e os lamanitas, o Senhor faz essa distinção física como sinal de separação simbólica, não apenas literal. Bom, já no Nefe 3, capítulo 2, versículo 14 e 16, vai dizer assim: agora Deus perdoa eles, se arrependeram, e aconteceu que os lamanitas que haviam se unido aos nefitas foram contados entre eles, e sua maldição foi retirada, ó, e sua pele tornou-se branca como a dos nefitas, e seus filhos e suas filhas tornaram-se extremamente belos e agradáveis. Quer dizer que, enquanto estavam sob maldição de pele negra, negros eram feios e desagradáveis e repulsivos e eram entregues à gordura e ao álcool. Agora que tornaram-se brancos, tornaram-se extremamente, não é só belo, é extremamente belo,
belos e agradáveis. Também nós vamos ter no outro livro, Alma, capítulo 3, versículos 6 e 10, reforça que a diferença na pele servia como sinal de distinção espiritual entre os povos, não é? Jacó 3, 5, 9, Jacó repreende os nefitas, dizendo que, embora os lamanitas tivessem pele escura, eram mais justos e muito mais aspectos do que os próprios nefitas. E assim vai por diante tudo isso que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Sobre a história do racismo. No meu canal do YouTube eu tenho mais de 10 vídeos falando sobre racismo na Bíblia, falando sobre o Leopoldo II, o rei da Bélgica, o genocídio de 10 a 15 milhões de congoleses. Primeiro ele os seduziu, os enganou, os evangelizou, os catequizou com a palavra de Deus, mandou os padres enganarem eles, por causa do solo fértil em diamante, em minério, ouro, pedra preciosa, e também por causa da borracha, né? E também por causa de um outro produto que tinha lá, ok? O marfim, não é? O homem branco sempre associando a pele negra, a pele escura, ao diabo, ao pecado, à imundícia, não é? As coisas imorais da vida. Como a Preta Gil, quando foi fazer uma pergunta para o Bolsonaro, caucasiano, ariano, branco, né? Loiro, olho azul, quando ela perguntou para ele, presidente Bolsonaro, se um filho seu se relacionasse com uma mulher negra, qual seria a sua posição? A resposta dele foi extremamente de cunho racista. Foi quando ele disse, olha, o Preta Gil, eu ensinei os meus filhos a não se envolver com promiscuidade. Primeiro, ele ensinou os filhos a não se envolver com promiscuidade. Ou seja, quer dizer que toda mulher negra, afrodescendente, é promíscua. Toda mulher preta, ela é promíscua. Toda mulher preta, ela é prostituta. Ela é infiel. Ela é imoral. Ela é indecente. Hã? Aí depois ele vai concluir, igual você e a sua família. Mas me parece que uma pessoa que casa 5 vezes, acho que não tem rol, né? Know-how de moralidade, de cristandade, de fé, de moralidade, né? Ainda mais uma pessoa que trai a 4ª esposa com uma assessora em Brasília, que hoje é sua atual mulher, a Michele, não é? Mas é branco, olho azul, loiro, tudo pode fazer, tudo pode acontecer à la vontade, inclusive gastar 25 mil, 50 mil em creme de leite, não é? E também em prótese peniana para homens do exército brasileiro. Que coisa maravilhosa, que coisa evangélica cristã, que Messias escolhido de Deus, hein, povo evangélico? Que coisa linda, hein? Você é um coitado da Assembleia dos Amor, que vocês pegam aí tomando uma cerveja ou uma caipirinha de vez em nunca num bar aí, vocês descem o pau, chicoteia, põe a disciplina, humilha, expõe publicamente. Mas como é o Bolsonaro? Como é? Aí pode. Pode, né? Pode, claro que pode. Então, para vocês terem uma ideia, então, mostramos tudo isso daqui hoje, falando sobre o peso das palavras. O Brasil precisa se libertar, precisa se corrigir disso, não é? Não são os negros que têm que ser libertos da escravidão. Já fomos libertos da escravidão pela princesa Isabel, né? Libertos daquela escravidão real, de correntes, de chicotada, de prisões, de senzala, aquela coisa toda. Agora quem tem que se libertar da escravidão nesse país, sabe quem é? É você, que é branco. É você que é branco, que tem que se libertar. Já reparou uma coisa? A Rede Record, por exemplo, eu puxei a Rede Record de 2024, 2025, se eu não me engano, ela exibiu
ela exibiu na sua tela, na dramaturgia, 6 vezes. 6 vezes agora, 6ª vez agora, a novela Escrava Isaura. Eu pergunto, ô direção da Record, pessoal brasileiro já está de saco cheio. Senhorzinho, Chicote, Leôncio, Sinhazinha, Barão, Chicote, Tronco, Voz Missê. Até a Globo, que essa novela começou na Globo, nunca mais exibiu a Escrava Isaura. Agora os negros agora têm posição, Thaís Araújo, tantos outros negros já têm posição, né, de empresário, de empresária, né, de secretário, de advogado, de médico, de juiz, de juíza. E vão ficar até quando aí nessa palhaçada, vocês da Record? Hein, ô Edir Macedo? Ou você pensa que a gente não está de olho, não está vendo? O seu racismo exacerbado através da novela Escrava Isaura, 6 vezes na tela, à tarde, para todo mundo ver. Está querendo colocar o que na cabeça das crianças, dos adolescentes, de todo mundo? Que o branco ainda tem poder e que o negro ainda é subjugado? Faça-me o favor, ainda vem me pagar de homem de Deus, de bispo, falar em nome de Jesus Cristo. Vocês não têm vergonha na cara, não? E vocês que vão no Universal não têm vergonha na cara? Pelo amor de Deus, gente. Que ridículo isso. Vocês que são atores, eu sei que você precisa ganhar dinheiro, se manter e tal, mas vocês não têm vergonha. Vocês que são atores negros, não têm vergonha na cara, não têm brilho, não têm empatia, não têm sensibilidade, né, dos seus antepassados, do sofrimento que tiveram, para ficar pagando de escravo de novo numa tela de televisão, para ganhar um dinheirinho. Tomem vergonha na cara. Pô, já encheu o saco esse negócio de escravizar. 6 vezes. De 2024 a 2025? Ô Brasil, pelo amor de Deus, vai. Estamos numa outra era agora, o mundo cosmético aí, do público negro, né? Shampoos, creme para pele, perfume, uma maquiagem, uma série de coisas para o mercado negro que cresceu mais do que o mercado, branco. Eles vão ficar agora aí pagando de Escrava Isaura, escravinho aí na novela? Daqui a pouco vão querer jogar a novela da Chica da Silva de novo na televisão. Eu acho que é importante dar uma virada de página e agora mostrar o outro lado do apanhado, da cultura, da inteligência, né? Da sabedoria, da ciência, da arqueologia egípcia, uma série de coisas dos negros, né? Da matemática, de tudo que eles têm de sabedoria, de medicina, de conhecimento das ervas, das raízes, das folhas, dos remédios da natureza, como os indígenas também têm, não é? Vai ficar trazendo o negro para a tela da televisão só como escravo, chofé, segurança, porteiro, ou como escravo, ou como ladrão, favela, Rio de Janeiro, Cidade de Deus. Para com isso, pelo amor de Deus. É por isso que esse país não vai para frente, não é? E o público evangélico batendo um palmo para tudo isso, assistindo tudo isso, indo na igreja, dando dinheiro para fomentar todo esse mercado racista que tem nesse Brasil. Que Deus abençoe vocês e até a próxima live. Se você gostou, inscreva-se no meu canal do YouTube. Lá se você vai baixando, vou subindo, tem mais de 10 mensagens sobre racismo, sobre uma série de coisas. Aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Presta bem atenção no que eu vou ler, ó, dicionário, tá? Vou ver se eu acho aqui a palavra, só para você ter uma ideia aqui, a palavra negro, como que tá aqui. Quer ver? Opa, deixa eu ver se eu acho. Palavra negro. Agora vou ter que colocar o óculos, porque agora o negócio lascou aqui. Peraí. Dá uma olhada nisso aqui, ó, a palavra negro, que está aqui no dicionário. E esse dicionário aqui, ele é escolar, tá? Aqui, ó. Mini Aurélio, século XXI, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Parará, escolar. Olha que vergonha. Escolar. Sabe o que está escrito aqui? Vamos ver se você vai conseguir ver aí. Palavra negro. Ó. Aqui, ó. Negro. Minha unha tá suja porque é do giz ali de cera, tá? Que você vê na louça. Então, ó, negro. O que o dicionário da língua portuguesa está dizendo sobre os negros? Dá uma olhada aqui. Negro. Preto. Primeira palavra. A negro é preto, viu, José Wellington? Tá? Tapogijo. Tá aqui, ó, preto. Tá ouvindo aqui, José Wellington? Teletubbies. Do mal. Preto.
negro, preto. E você vai dizer que o preto é a cor do capeta. Deixa eu ficar quieto para não falar besteira. O que é preto e cor do capeta na sua pessoa? Negro. Opa. Preto. Disse. Ih, o óculos tá ruim. Do indivíduo que tem a pele muito pigmentada. Tirar essa aqui que não tá ajudando, já era, meus olhos. Vamos lá. Ixi. Preto. Disse do indivíduo que tem a pele muito pigmentada. Terceiro, disse da raça, cuja principal característica distintiva é a pele escura. Sentido figurado, preto, sombrio, lúgubre. Olha, a cor preta, indivíduo de raça negra, né? Nego, ok? Agora, o que é lúgubre? Que está associando a raça negra, a cor preta, né? Lúgubre. Vamos ver o que é lúgubre aqui no dicionário? Lúgubre. Lúgubre. Lúgubre, relativo ou que é sinal de luto, morte, fúnebre, lutuoso, sepulcral, lôbrego. Olha só. Tem que pensar duas vezes antes de chamar alguém de preto e de preta, né? Olha o sentido das palavras. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. O branco. Qual o significado? O que o dicionário vai falar sobre branco? Vamos dar uma olhada? O preto já viu que é só coisa ruim. Vamos dar uma olhadinha aqui no branco. Olha só, branco. O branco significa, no dicionário, da cor da neve. Branca de neve. Do leite. Do cal. Alvo. Disse das coisas que têm cor mais clara que outras, da mesma espécie. Pálido, descorado, prateado, argênteo. Diz-se indivíduo de pele clara, diz-se da raça humana, cuja principal característica distintiva é a pouca pigmentação na pele, a cor branca, homem da raça branca, espaço, né? Brancura, alvor, alvura. Mas o que significa argênteo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Argênteo é interessante, né? Argênteo. Que tá aqui. Argênteo. É argênteo. Cadê? Que não vou achar agora. Argênteo, da cor da prata, argentino. Você viu a diferença que o próprio dicionário trata com distinção, discrepância entre a cor, entre negro e branco, entre o preto e branco? Aí você acha que eu estou errado? Escolar. Ó, IMEC. Isso aqui pode estar na mesa de um aluno da escola. Aí o moleque lê isso aqui, o rapaz lê isso aqui, a menina lê isso aqui e vai fazer bullying, intolerância racial com o colega. Vai chamar ele de lúgubre, de funesto, de fúnebre, de morte, né? De cor ruim. E o branco alvor, alvo mais que a neve. Bom, como eu disse no meu canal do YouTube, tem mais de 10 ou 15 lives sobre intolerância religiosa, junto com intolerância étnica, racial, intolerância, enfim. Está muito boa e também fala sobre racismos dentro da Bíblia, desde Sara com Agar, e aí vai uma série de coisas muito interessantes, como também de Miriam para com a esposa de Moisés, que ele pegou do Egito, cuxita, negra, linda, aquela coisa maravilhosa. E aí a Miriam fica louca da vida, porque ela é negra, não é? E você vê que a Bíblia nem dá muita trela, nem toca muito os autores nos filhos, Gerson e Eliezer, os filhos de Moisés, com Zípora, a negra
egípcia. Você vê? E você acha que eu estou errado, né? Então, nós que somos afrodescendentes, não podemos deixar barato, não. Não podemos passar a mão na cabeça e falar, foi só uma expressão ali no momento. Não foi, não. Tem que tomar cuidado com o que fala, porque está mexendo com história de pessoas. A mesma coisa quando você faz piadinha idiota, antissemita contra judeus no Holocausto, na Alemanha. Não é piadinha, não é nada engraçado, não. Piada tóxica, né? Humor tóxico, humor ruim, não é legal. Tá bom? Então as falas tem que tomar cuidado também. Beleza? E você que é negro tem um poder muito grande diante de Deus. Já nasceu com unção, já nasceu com energia poderosa da espiritualidade, com dons, já nasceu todo abençoado, né? Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para seus avós como eles eram antigamente, lá no passado, antes de se tornarem evangélicos. Aí você vai ver como que é. Tá bom? A bênção que todos os negros e negras, a etnia, o povo de África tem, já no bojo da sua alma, na sua vocação, na sua essência. Tá bom? É um povo aguerrido, forte, merece respeito, né? E que nem deveria estar submisso, servindo a pastor e a padre nenhum. Deveria estar junto, deveria ter a sua comunidade, a sua igreja, não é? Não uma igreja só de negros, mas mais unido. Você entende o que eu estou falando? Não é 2, 3 gatos pingados de irmão africano ali, a maioria é tudo branco, né? Estou falando daquelas igrejas, estilo Igreja Batista, né? A comunidade afro reunida. Deus abençoe vocês, né? E espero que essa live sirva de lição, de entendimento, de reflexão. E claro, o mais importante não é a cor da nossa pele, lógico, é a nossa essência, é a nossa humanidade, somos espírito, né? Mas vamos nos ater ao respeito, à indiferença, à cor da pele do outro. Vamos nos ater à igualdade e ao respeito de pele, cor de pele, de gênero, de sexo, de religião, disso, daquilo, de futebol, essas coisas. Para que possamos prosseguir numa igualdade, numa comunidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas fala racista não dá para tolerar mais. Não dá. E é por isso que eu não estou dentro de nenhuma dessas igrejas. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Compartilhe o máximo que puder. Deus abençoe. Até a próxima.